Vamos lá, fui fazer uma pausa, foi parar o vídeo, mas mandei para vocês pelo Zap. Vamos continuar. Então temos aqui o nosso molde com um banho líquido, só líquido, certo? E na condição de energia G1. Certo? Nós já vimos que numa condição G2, você vai ter adicionado a ela aquele G1 adicional e um excesso de energia livre, certo? Que vem da onde? Vem do fato que você está criando uma segunda fase aqui, no caso sólida, certo? E que a primeira diferença, essa fase sólida, ela vai gerar uma interface entre o líquido e o sólido. Certo? Então, essa interface líquido-sólido já é inerentemente uma região de alta energia. Certo? Então, ela vai contribuir para o aumento da energia livre do sistema. Certo? Então, você tem uma contribuição positiva devido à interface. Certo? E é isso que nós vamos tentar equacionar com essa aula de hoje. O que vai acontecer? Certo? Quando você gera essa interface, a região interfacial ela tem uma contribuição positiva, certo? Porque é uma interface. Os átomos têm que atravessar essa interface para atingir a nova configuração mais estável, que nesse caso aqui é o sólido. Então, essa solidificação ela se inicia quando você cruza aquela barreira de temperatura, certo? Que é a força motriz para a transformação de fase, no caso, solidificação. Mas, ao mesmo tempo, a região interna do seu sólido, ela é uma região de baixa energia. Por quê? Porque nessa segunda condição B, certo? Eu estou abaixo do ponto de fusão, ou estou abaixo da temperatura de solidificação, e essa matéria que está aqui, ela vai desejar estar no seu estado de equilíbrio, que no caso é o sólido. Quer ver um exemplo? O sistema que eu mais gosto, água-gelo, está aqui. Isso aqui é a temperatura ambiente, certo? Coloquei dentro do congelador, meu sistema, certo? Minha cubazinha cheia de gelo, certo? Com um certo tempo você vai começar a formar cristais sólidos, cristais de gelo, certo? Mas não solidifica tudo de uma vez, certo? Você sabe bem que aqui nós vamos formar cristalzinhos de gelo, e isso leva um tempo. Mas, veja bem, ao mesmo tempo que eu tenho uma contribuição positiva para a energia livre, por causa da interface sólido-líquido que eu criei, certo? E lembrando, a interface sólido-líquido, por que ela aumenta a energia? Porque o líquido tem mais mobilidade, obviamente, do que o sólido, certo? Então, à medida que ele vai se solidificando, a sua capacidade de difusão já é menor, certo? Então, essa interface ela é uma barreira para difusão. Mas, a uma temperatura abaixo de zero, no caso da água, como dentro do freezer, certo? Menos 18, menos 20, certo? Esses mais modernos vão até menos 28, pelo menos aqui o da minha casa. Essa água deseja ser gelo, certo? Sua energia livre nesse estado. Então, você tem duas contribuições, certo? Você tem uma contribuição positiva e você tem uma contribuição negativa para a energia livre, certo? Então, eu preciso calcular o G2 na minha segunda condição, levando em conta essas duas contribuições. Nós temos aqui um aumento da energia devido à região interfacial e uma redução da energia devido à formação
do novo volume sólido. Certo? Então, para o sistema dado a uma temperatura abaixo de solidificação, se alguns átomos solidificarem, formarem uma esfera sólida, certo? Para assumir que tem um formato, né, de menor energia que a esfera, certo? Você teria essas contribuições no cálculo de G2. Então vamos lá. O G2 ele vai ter um termo, o volume do sólido, que multiplica a energia livre desse sólido, certo? Tem o volume do líquido, que multiplica a energia livre desse líquido, e eu tenho aqui um componente novo, certo? Esse componente aqui é devido à tensão superficial, a interface sólido-líquido. Então vamos lá. O G1, antes do sistema, antes a temperatura acima da difusão, você vai ter essas duas contribuições aqui, volumétrica, certo? Do sólido e do líquido. Como acima da temperatura de difusão não existe líquido, esse termo é zero, certo? O G1 vai ser dado pelo volume do líquido pela energia livre do líquido, certo? Ponderado pelo seu volume. Em G2, você tem essas três contribuições, novamente. A energia livre volumétrica do sólido, certo? Ponderado pelo seu volume, mais a energia livre do líquido, certo? Também ponderado pelo seu volume, né? E o termo da área superficial, que multiplica uma energia gama sólido líquido. Então vamos lá, fazer a diferença de energia, certo? Nós vamos ter, nesse caso aqui, resolvendo essa álgebrazinha aqui, se você fizer esse cálculo simples, você vai ter um ΔG igual, certo? Menos volume do sólido, que multiplica a sua energia livre, certo? Mais a contribuição devido a área interfacial, que multiplica essa energia interfacial, certo? Vamos assumir que o nosso sólido, certo, se forme no formato esférico, certo? Nós vamos ter aqui um ΔG, então, 4/3 de πr3 é o volume do sólido, certo? Menos 4/3 de πr3, o volume da esfera. E multiplica a sua energia livre, certo? E a área superficial da esfera, certo? Ela vai ser dada por 4πr2. É o volume da esfera e sua área da esfera, certo? Que multiplica essa energia livre. Beleza? Temos uma contribuição aqui positiva e uma negativa. Voltando, turma, o que acontece. Aqui em casa hoje está horrível. Nós estamos esses dias de obra. Tá horrível. Toda hora faz barulho. Os meninos ficam incomodados ali com... Vamos nós. Não temos nada a ver com isso, né? Então assim, essa variação da energia livre vai ter duas contribuições, certo? Repito, uma volumétrica devido ao volume da nova fase que se forma, que é uma contribuição negativa, porque reduz a energia livre global do sistema, mas eu estou criando uma interface. Interface essa entre a fase mãe, que no caso aqui era líquido, e a fase sólida, certo? Ou água-gelo, né? Professor, isso muda alguma coisa quando vai de sólido para sólido? Nada, é a mesma coisa. Ok? Então, nós vamos ter uma energia interfacial que é proporcional ao quadrado do raio, certo? Que aumenta à medida que esse raio da sua esfera de fase sólida aumenta, certo?
então uma contribuição positiva. Eu tenho também uma contribuição negativa no ΔG, certo? Em função do raio, que varia com a terceira potência, certo? Com o cubo do raio. Aí eu lhe pergunto, são duas contribuições opostas brigando. Quem é que ganha? Ok? Quem é que ganha? Então, se você raciocinar, certo? Voltando a esses slides aqui. Se você raciocinar até que esse raio atinja a unidade, certo? A área, que é proporcional ao quadrado, ela cresce de maneira mais rápida em função do raio do que ao cubo, certo? Basta lembrar, vamos imaginar aí, um raio de 0,3 unidades de dimensão qualquer, certo? Ao quadrado, vai lhe dar quanto? Agora, 0,3 ao cubo, vai lhe dar quanto? Certo? Aqui vai ser uma ordem de grandeza maior do que aqui. Então, 0,3 ao cubo vai dar o quê? 0,09. E 0,3 ao quadrado vai lhe dar 0,9. Aqui é maior. Essa tendência só muda depois que você passa da unidade. Que aí tudo bem. 3 ao quadrado vai ser menor do que 3 ao cubo. Então, a partir da unidade, quem passa a ganhar essa queda de braço é o termo volumétrico. E você tem uma redução na energia livre. Antes da unidade, quem ganha essa briga é o termo quadrático. Então, até atingir a unidade, esse raio crítico, você tem um aumento da energia livre, quer dizer, o aumento da energia livre devido à formação daquela nova interface é maior do que a redução causada pelo novo volume que se forma. O que acontece? Esse termo vai positivo, certo? A sua esfera sólida, ela redissolve. Então, em ciência dos materiais, nós chamamos de embrião. Embrião é o seu primeiro cristal, certo? Se o embrião conseguir crescer até um determinado raio que passe da unidade, certo? Você vai ter, até chegar lá, esse termo aqui domina, certo? E se eu parar a reação ali, o que acontece? Naquele ponto eu tenho um aumento da energia livre devido ao termo da interface, que vai ser maior do que o termo volumétrico, certo? O embrião redissolve e desaparece, a transformação não ocorre, certo? Por isso que quando você coloca gelo, certo? Leva um tempo para você começar a formar os primeiros cristais, porque até lá você está nessa queda de braço aqui, e até atingir um determinado raio, que esse termo domine esse, certo? Você vai ter somente água gelada, né? Até que conseguiu formar o primeiro embrião, certo? Esse termo passa a ser o dominante, o termo volumétrico, certo? Reduz a energia livre do sistema e o embrião sobrevive e pode crescer, certo? Então, se você fizer a curva da energia livre, certo? Contando essas duas contribuições, vai ter esse formato aqui, certo? Quando você deixa de ter, certo? Uma variação positiva da energia livre, certo? Quer dizer, a derivada é igual a zero, certo? Da energia livre, certo?
Esse é o ΔG crítico, a partir de onde a reação ocorre e o embrião pode crescer. Aí daí para frente você só tem uma variação negativa, certo? E esse raio crítico, a partir da onde o novo cristal, o embrião do novo cristal sobrevive e para de redissolver, é chamado R crítico, certo? Então, na nucleação homogênea, você tem o raio crítico. Quando o raio crítico for maior do que o inicial, certo? Você tem a dissolução do embrião. Quando for raio crítico igual ao raio inicial, você tem um tamanho crítico do raio. Quando o raio da sua nova fase é maior do que o raio crítico, o núcleo sobrevive e cresce. Certo? Então, se você fizer aí um álgebrazinho simples, certo? Você vai ter ali uma equaçãozinha para o seu raio crítico, certo? E para o seu ΔG crítico. Então, se você substituir, certo? Vão chegar nessas relações que nós vamos usar mais na frente para calcular dimensões de raio crítico e um ΔG crítico. Isso para quem trabalha com solidificação é bastante importante, certo? Bastante importante, que é um momento a partir do qual você começa a ter a formação da fase sólida. Para quem já está tudo na fase sólida como nós, esses conceitos são importantíssimos, certo? Por isso que hoje é crítico, não é só o raio não, é que vocês entendam isso aqui, certo? E não vamos nos alongar muito não, era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Tem só mais uma adição que nós vamos fazer aqui, certo? Então assim, eu sugiro que vocês refaçam essa matemáticazinha novamente à mão, certo? E me mandem aí o PDF, né, escaneado disso aí, ou foto, né? Só para a gente ter certeza que esse algebrismo aqui tá tudo certinho. Repito, isso aqui é bem o começo do capítulo 4, capítulo de solidificação, certo? E o que eu quero daqui é somente que você dê uma passada sobre esses conceitos. Isso aqui é nucleação homogênea, certo? Que na prática não ocorre. A nucleação heterogênea, ela seria o que ocorre na prática. O que é isso? Certo? Ali nós começamos falando que você tinha lá um recipiente com paredes perfeitas, certo? Ausência de defeitos, que não existe. Então o que ocorre na fase da nucleação heterogênea é que você tem pontos, certo? Que são nucleadores de segundas fases, certo? Lembra lá quando você bota uma panela para ferver, fazer café? O fundo da sua panela, que é de onde está vindo o calor, certo? Tem várias regiões que vão saindo aquelas bolinhas, certo? Você fica com rios de bolinhas subindo, mas de pontos, certo? Não é uniformemente distribuída ou homogeneamente distribuída. Tem aqueles pontos que facilitam. No caso é a transformação líquido-gás, né? Certo? Essas heterogeneidades, elas facilitam a nucleação da segunda fase, certo? Assim como o gelo. O gelo ele começa a formar ele não forma de uma maneira homogênea, ele vai formando em algumas regiões das paredes dos recipientes e vai crescendo, certo? Esses sítios de imperfeições, eles costumam ser as frestas de parede do recipiente ou molde, ou se você pode adicionar partículas em suspensão que agem como sítios de nucleação, certo? Isso é muito comum na siderurgia, para
solidificação do aço. Você adiciona esses floculantes, certo? Que são nucleadores do aço sólido, quer dizer, da solidificação do aço. Isso é um ramo bem legal, certo? O que acontece, e essa aqui é aquela equação da gota, certo? Que você tem uma relação entre esses três gamas, certo? Porque agora você tem uma interface molde líquido, que é o que você tinha antes, representada por esse vetor. Você tem uma interface sólido-líquido, a partir do seu novo sólido, e uma interface sólido-molde, certo? Se você fizer também aqui o cálculo, você vai ver pela equação da gota que você tem essa relação aqui entre essas três forças, certo? Acontece que à medida que o seu sólido se transforma, certo? Quer dizer que você solidifica, você vai eliminando esse termo aqui, que ele vai deixando de existir, certo? Então esse vetor vai decrescendo, isso aqui vai expandindo e você vai ter cada vez mais somente essas duas componentes aqui, sólido molde, certo? E sólido líquido, uma relação entre essas duas tensões, certo? O molde líquido vai desaparecendo. Então, por essa relação geométrica, você faz a relação entre elas e vê os casos que quando isso vai crescendo, você vai ter uma redução da energia livre, certo? Então, o ΔG heterogêneo, ele vai conter aquele primeiro termo, certo? Positivo, certo? Onde o V sólido é o volume da capa esférica. As áreas SL e SM é sólido líquido e sólido molde. Ok? Então, você vai ter uma contribuição positiva aqui, por causa da interface sólido líquido, certo? Outra positiva, devido à área sólido molde, certo? Mas você tem uma negativa, porque essa área sólido molde aqui ela vai diminuindo, certo? Então, o sólido molde, essa área vai tendo uma redução, certo? E esses gamas aqui são as tensões superficiais. Novamente, mesma matemática, há uma relação geométrica, entre elas, que você também deverá desenvolver aí e me mandar, certo? E novamente você vai ter um raio crítico e um ΔG crítico, a partir da onde o embrião sobrevive e pode crescer. A relação entre eles é dada por esse fator de forma, certo? Que está aqui apresentado dessa maneira, e o porta taca isso aí nas ventas da gente e não desenvolve, certo? Vocês poderiam desenvolver isso para chegar nesse fator de forma. Agora só lembrando, certo? Se esse fator de forma ele representa uma redução na energia livre da nucleação heterogênea em relação à nucleação homogênea, certo? E é em função desse ângulo gama, que é o ângulo de molhamento da equação da gota. Ok? Então, se esse fator de forma, quanto menor ele for, certo? Menor vai ser o ΔG crítico. Ok? Então, assim, é interessante que esse termo aqui seja o menor possível, que facilita a nucleação. Eu queria que vocês desenvolvessem novamente isso aqui, a equaçãozinha do ΔG, certo? E como é que o Porta chegou nessa relação geométrica aqui do fator de forma, certo? Isso aqui poderia, inclusive, fazer um plot disso aí, para ver como é que fica essa relação à medida que aumenta ou diminui esse ângulo de molhamento, certo?
Isso é interessante. Certo? Se o fator de forma for igual a 1, aí você teria a nucleação homogênea. Certo? Que na prática é muito difícil de ocorrer. Então, gente, o que eu queria, mesma coisa, certo? Só que o ΔG heterogêneo é uma fração do ΔG homogêneo, certo? Na prática, o que ocorre sempre, o ΔG heterogêneo, que você tem uma facilitação da formação dessas fases, certo? Isso aqui ocorre muito em solidificação em metais, certo? Que sítios nucleadores, certo? São imperfeições nas paredes do molde, certo? Isso aqui também pode gerar um problema, que se esse defeito for muito pequeno, certo? Você não consegue solidificar o fundo do defeito, certo? Mas essa observação aqui é importantíssima para quem for trabalhar com fundição ou com solidificação de alguma forma, por exemplo, soldagem, certo? Mas aí você vai ter um detalhamento disso lá nas disciplinas que vão tratar disso. Então, desse tema. Nós paramos por aqui, certo? Só me adiantando. Então, nós chegamos numa equação do ΔG heterogêneo, que tem um termo que contribui negativamente, ótimo, certo? Um termo que contribui positivamente, que aí é devido à interface. O negativo é devido ao volume do novo sólido que se forma, né? Abaixo de zero a água quer ser gelo. Porém, você tem um incremento devido à interface gelo-água que se forma, certo? E um termo aqui facilitador. Repito, quero que vocês desenvolvam essa equação para nós do fator de forma, tanto do ΔG heterogêneo, quanto do raio crítico, ΔG crítico, e um fator de forma. Aí você faz, certo? Vai lá no seu programinha e faz um plot, certo? Desse fator de forma contra o ângulo. Quanto maior for o ângulo, o que acontece com esse fator de forma? Ok? E hoje nós vamos ficar por aqui. Só jogar um pouquinho de filosofia, que é o que nós vamos começar a partir da aula que vem. Certo? A diferença é que no estado sólido você vai ter mais termos aqui nesse cálculo do ΔG heterogêneo. Devido ao quê? Porque aqui, sólido líquido, não tem problema de um sólido se encaixar no outro, certo? Não tem essa questão geométrica do encaixe do sólido no sólido. Nas transformações no estado sólido, sim, há um termo de tensões que podem ser geradas em função das fases se encaixarem ou não a nível atômico, certo? Aproveito e apresento para vocês esse novo conceito, que é conceito de interface coerente. Seria toda a estrutura cristalina de um sólido encaixa na estrutura cristalina do outro, certo? Quais são eles? Fase mãe e fase filha, ok? Tudo se encaixa. Interface semicoerente, você tem um certo encaixe, certo? Porém, não é tão perfeito como num sólido, numa interface coerente. E finalmente nós temos o samba do cachorro doido, né? Casa da mãe Joana, que é interface incoerente, que nada se encaixa em nada. Então assim, esse termo tensão superficial vai ser muito maior na incoerente, médio, mediano, na semicoerente e, em teoria, zero na interface coerente.
Interfaces coerentes em transformações no estado sólido, elas são faces de transformações especiais que só podem ocorrer se esse encaixe perfeito, né, em teoria perfeito, existir. Certo? É difícil de ocorrer, mas ocorre. E, inclusive, vai ser um dos últimos trabalhos de vocês. Explicar as transformações que se dão, que dependem de uma série de fatores, entre eles que a fase mãe e a fase filha se encaixem ou que tenham uma interface coerente entre a mãe e a filha, certo? A chamada precipitação coerente, certo? Que reduz muito a nucleação, a energia de nucleação ou a barreira de nucleação dessas fases. São transformações particulares, nós vamos tratar dela, na verdade vocês vão dar uma pesquisada legal nisso aí. Ok? Há outros fatores que ajudam essas transformações, mas é a existência de um encaixe, em teoria perfeito, entre a fase mãe e a fase filha. Certo, turma? Então, o que eu queria apresentar para vocês daqui era isso. Certo? Repito que isso aqui é o início do capítulo 4, você pode dar uma bela lida lá, desenvolver essas equações que eu pedi, certo? Novamente, ΔG homogêneo e heterogêneo, raio crítico e ΔG crítico, e o fator de forma. Aí você vai plotar o fator de forma para nós, certo? Vai ser interessante. E por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Eu estou com dificuldade técnica aqui em casa por causa de obra, certo? Se der, ainda volto a me comunicar essa semana. Se não, você já tem trabalho para se divertir aí, certo? Para que na próxima aula nós vamos começar com isso aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês. Começamos daqui, as transformações difusionais nos sólidos, que é o título da nossa disciplina, transformações de fases, certo? Então, é bem interessante, certo? E a diferença da nucleação no estado sólido é que você tem termos a mais que contribuem para o aumento da energia livre devido ao encaixe perfeito ou a ausência desse encaixe entre as fases sólida-sólida ou interface sólido-sólido. Tá bom, pessoal? Tenham um bom dia, certo? Eu estou aqui à disposição. Repito, o início dessa aula foi por engano. Eu parei e coloquei lá no Zap Zap só por curiosidade, para ver se funciona. Até qualquer hora.